Boa noite, irmãos. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens deste ano. A minha alma tem sede de ti. Estamos falando então sobre os diferentes livros da Bíblia e hoje o nosso foco vai ser no livro de Daniel. Nós vamos falar um pouco sobre, o título da mensagem é Diante da Adversidade, Diante da Adversidade. E durante esse período, então, que nós estaremos lendo ou estudando, né, o livro de Daniel, falando um pouco sobre o livro de Daniel, nós vamos enfocar um pouco em 4 episódios de adversidade na vida de Daniel e de seus companheiros também que estavam com ele. Bom, o contexto histórico desse livro, antes de nós lermos qualquer coisa aqui, o contexto histórico do livro de Daniel é que o país de Judá estava já há 3 séculos numa fase avançada de declínio. Desde o final do reinado de Salomão, houve uma sucessão de reis em Judá, e esses reis, alguns eram reis bons, e a Bíblia então classifica os reis bons como sendo aqueles que seguem os preceitos do Senhor, que obedecem ao Senhor, e também de reis maus, aqueles que não seguem os preceitos do Senhor e, na verdade, são reis que seguiam a idolatria. E com o passar do tempo, essa decadência espiritual, religiosa em Judá foi piorando. E Deus já tinha falado para o povo, mesmo desde a época em que entraram na Terra Prometida, que se deixassem de adorar a Deus, se deixassem de obedecer aos preceitos de Deus, que eles sofreriam punição por causa disso. E em 605 a.C., Judá foi derrotada pelo Império Babilônico. Foi a queda de Jerusalém em 605 a.C. Daniel ainda era bem jovem e ele foi levado cativo nessa derrota de Judá. E quando Jerusalém foi conquistada, Daniel ele foi sequestrado e ele foi levado para a Babilônia na primeira de 3 levas, que no final das 3 levas acabou levando praticamente quase todos os moradores de Judá e da sua capital, Jerusalém. E Daniel foi levado então nessa primeira leva. Chegando na Babilônia, Daniel foi escolhido para servir no palácio real. Ele era um jovem nobre, ele era um jovem inteligente e ele foi então escolhido para servir no palácio do rei. Mas ele tinha que passar primeiro por um período de formação. Ele tinha que passar por um período onde ele ia aprender sobre o Império Babilônico, iria aprender a língua, iria aprender uma série de coisas. 3 anos em formação é o tempo que ele passaria ali. A primeira adversidade que nós vamos enfocar então no livro de Daniel tem a ver com essas condições nas quais Daniel se encontrava ali na Babilônia. Imagine, um jovem que nasceu num país que já estava em decadência política e também religiosa. Um jovem que ainda na sua juventude foi levado como cativo, como prisioneiro, como escravo, podemos dizer assim, para a Babilônia. Ele teve que conviver então no estrangeiro, em um ambiente hostil aos seus costumes e hostil também à sua fé. Essa foi a primeira adversidade que Daniel teve que passar. Todo
Todos nós enfrentamos adversidades em algum momento ou outro de nossas vidas. Bem provável que não sejam adversidades como essas pelas quais Daniel passou, mas nós passamos também por adversidades nas nossas vidas. Situações que, se não são situações de estar num país estrangeiro, em um ambiente hostil aos nossos costumes e à nossa fé, pelo menos passamos por situações onde nós temos adversidade quanto aos relacionamentos, dificuldades com relacionamentos, pode ser relacionamentos dentro da família, ou no trabalho, ou na comunidade, ou às vezes as adversidades são econômicas, as adversidades podem ser por falta de emprego ou problemas na carreira. Muitas podem ser essas adversidades, inclusive adversidades com relação à nossa saúde. Aqui em Daniel capítulo 1, versículo 8, esse é o primeiro versículo que nós vamos ler, Daniel 1, capítulo 8, diz o seguinte: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nesse período de 3 anos que ele iria passar informação para servir dentro do palácio do rei, ele foi submetido a um regime que foi diferente do regime ao qual ele estava acostumado. Na religião judaica haviam várias coisas que eles não podiam comer. Haviam restrições quanto à dieta. E essas restrições não eram respeitadas na Babilônia. Inclusive a carne que era servida era uma carne que era oferecida a ídolos, que era uma coisa que era repulsiva para Daniel e para os seus amigos, e eles não queriam comer, então, certas coisas que eram servidas. Então nós vemos aqui, nesse versículo, que Daniel resolveu que, apesar das adversidades, apesar do fato que ele estava ali como um escravo, ele resolveu no seu coração que ele não iria se contaminar com o seu ambiente. Foi até necessário conseguir uma permissão especial para que ele não fosse obrigado a comer tudo aquilo que estava sendo oferecido para ele. A primeira lição que nós podemos tirar desse livro de Daniel, diante da adversidade, é que, diante da adversidade, não se contamine pelo seu ambiente. Qualquer que seja a sua adversidade. Muitas vezes nós somos pressionados a ceder em alguma coisa, em nossos princípios, em nossas convicções, nos nossos valores. Nós somos pressionados a ceder. E uma lição que nós podemos aprender com esse livro de Daniel é que, diante da adversidade, nós não devemos nos deixar contaminar pelo nosso ambiente. Como disse o pastor Marcelo na semana passada, ele pregou então sobre sermos fiéis ou fortes, sermos fortes. E diante da adversidade, nós temos que ser fortes e não comprometer as nossas convicções, não ceder nos nossos valores que nós sabemos que nós devemos manter diante de Deus. A segunda adversidade que eu gostaria de mencionar aqui no livro de Daniel se encontra no capítulo 2. No capítulo 2 nós temos a história de um rei autoritário, um rei que estava muito perturbado pelos seus sonhos
e fazendo algumas exigências absurdas, decretando inclusive a morte de todos os seus conselheiros. Isso incluiria Daniel e os seus amigos também. Você já enfrentou alguma situação, alguma adversidade, onde as pessoas exigiam coisas absurdas de você? Você já passou por essa situação onde você se sentiu sendo exigido alguma coisa de você, algo que era absurdo, algo que era impossível de se fazer? Esta foi a situação na qual Daniel se encontrou. E nessa situação, vemos a reação de Daniel no capítulo 2, versículos 17 e a primeira parte do versículo 18 também. Diz o seguinte: porque o que estava acontecendo ali é que o rei, ele tinha tido um sonho ou sonhos, e ele ficou perturbado por causa desses sonhos, e o que ele estava exigindo é que os seus conselheiros dissessem para ele, primeiramente, o que ele sonhou e, em seguida, a interpretação desses sonhos, o que significava esses sonhos. Sabe como é que é quando a gente sonha à noite, a gente sabe que sonhou, mas acorda no dia seguinte e não consegue lembrar do sonho? Foi a situação do rei. Ele sonhou, sabia que tinha sonhado, ficou perturbado com o sonho, mas não se lembrava do sonho. Queria que alguém dissesse para ele o que ele tinha sonhado e o que queria dizer esses sonhos. E se ele não recebesse a resposta, todos os seus conselheiros morreriam. E lemos então em Daniel capítulo 2, versículos 17 e a primeira parte do versículo 18. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. E esse mistério era justamente qual seria o sonho do rei que ele não conseguia se lembrar. Diante dessa adversidade de ser exigido uma coisa impossível, absurda, diante dessa adversidade de ser ameaçado de morte porque não conseguia fazer essa coisa absurda, Daniel e seus companheiros então buscaram a misericórdia de Deus. Eles foram falar com Deus. E esta é a segunda lição que nós podemos aprender então do livro de Daniel, é que diante da adversidade, busque Deus em oração. Na sua vida, diante da adversidade, quando você estiver enfrentando alguma situação difícil, algum problema, busque a Deus em oração, como fez Daniel e como fizeram os seus companheiros também. Qual foi o resultado? Deus respondeu à oração desses 4 companheiros e deu a solução do problema a Daniel. Ele revelou a Daniel qual era o sonho e qual era a interpretação. E as vidas deles e também de todos os outros conselheiros do rei foram salvas, porque eles oraram e Deus respondeu às suas orações. Eu achei muito interessante, lendo o livro de Daniel, achei muito interessante, depois desse episódio, uma oração que Daniel fez, uma oração de agradecimento a Deus por causa desse episódio. E eu quero ler uma parte dessa oração que ele fez, se encontra também no capítulo 2, versículos 20 a 23. Diz o seguinte: bendito seja o Deus, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas
e com ele mora a luz. Com ele, com Deus, mora a luz. Esse reconhecimento de Daniel, de que Deus sabe todas as coisas, Deus tem controle sobre todas as coisas e Deus tem o poder de intervir em situações, mesmo naquelas situações que humanamente parecem impossíveis. Deus tem o poder de intervir. A Bíblia está cheia de histórias, de testemunhos, de situações onde Deus interveio de uma forma assim miraculosa, de uma forma direta, e transformou uma situação que humanamente falando era muito difícil. Na minha própria vida, eu posso olhar para trás e ver quantas vezes eu pedi coisas específicas para Deus e Deus interveio de uma forma miraculosa. Atualmente mesmo, nos meus pedidos de oração, eu estou pedindo por 2 intervenções de Deus em situações específicas, orando por outras pessoas que estão passando por situações muito difíceis, humanamente parecem ser sem solução. Mas eu estou pedindo por uma intervenção de Deus. E nós também, diante da adversidade, nós devemos buscar a Deus em oração, o Deus que tem o poder de intervir. A terceira adversidade que encontramos no livro de Daniel, que pelo menos das que eu quero mencionar aqui nessa mensagem, é uma situação de inveja dos colegas de Daniel. Depois que Daniel foi formado, passou a trabalhar no palácio do rei, ele foi muito bem avaliado pelo rei, ele foi colocado em posições de responsabilidade cada vez mais importantes, chegando a ser mesmo primeiro-ministro do reino, do império. Ele e mais 2 tinham as posições mais importantes do reino. E esses outros colegas de Daniel, eles tinham inveja dele, porque ele era um estrangeiro e ele estava ocupando um cargo tão importante. Então, eles estavam buscando uma maneira de derrubar Daniel. Eles começaram então a buscar no seu trabalho alguma coisa que pudesse o desabonar, que pudesse mostrar para o rei onde ele poderia ser demitido então do seu cargo e eles poderiam assumir as responsabilidades de Daniel. E eles procuraram em tudo, mas não encontraram nada, porque Daniel era um homem íntegro. Hoje em dia nós poderíamos dizer que ele era ficha limpa. Ele estava na política, assim por dizer, né? Ele tinha pelo menos um cargo administrativo, mesmo se ele não era político de carreira no sentido de ser eleito, mas ele tinha um cargo administrativo e um cargo administrativo poderoso, com muita responsabilidade, e apesar disso, ele foi íntegro. Os colegas dele que tinham inveja não conseguiram achar nada que poderiam apontar o dedo, acusá-lo para desaboná-lo do seu trabalho. Então eles mudaram de estratégia. Resolveram armar uma emboscada e foram até o rei, elogiaram muito o rei e eles propuseram uma lei. Essa lei era que durante 30 dias o povo não poderia orar para nenhum outro Deus. A oração deles seria dirigida apenas ao rei. O rei era visto como sendo um deus, ou pelo menos um semideus. E essa proposta de lei é que durante um mês, todo o povo somente poderia orar ao rei. Isso com certeza mexeu muito com o brio do rei, mexeu muito com a vaidade dele, e ele imediatamente aprovou essa lei, gostou da ideia e aprovou a lei.
Você já passou ou está passando por uma situação onde os outros têm inveja de você, ou onde as outras pessoas estão tentando derrubá-lo ou destruí-lo, ou tentando destruir o que você está tentando fazer? Essa era a situação pela qual Daniel estava passando. E vamos ver então a reação de Daniel a essa nova adversidade. Se encontra no capítulo 6, e eu vou ler os versículos 10 e 11 do capítulo 6. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Imagine a cena. Daniel fica sabendo que o rei acaba de assinar um decreto dizendo que não se poderia orar para nenhum outro Deus a não ser o rei. Mas o costume de Daniel era no seu sobrado, uma casa com 2 andares, né? Ele estava no andar de cima, no sobrado. O seu costume era abrir a janela do andar de cima e ali, olhando para, com o rosto voltado para Jerusalém, ele orava para Deus 3 vezes por dia. Esse era o seu costume. E ele fazia isso de uma forma pública, diante de todos, ali na janela da sua casa. E quando ele recebeu a notícia desse decreto, ele não mudou a sua rotina. Ele foi para casa, no horário onde ele tinha o costume de orar, ele abriu a janela e ele estava orando. E os seus inimigos estavam ali, olhando, e viram ele publicamente orando da janela da sua casa. Qual é a lição que nós podemos aprender com essa adversidade? Diante da adversidade, da inveja dos outros e da tentativa de destruí-lo, mantenha-se fiel às disciplinas espirituais e à sua comunhão com Deus. Isso foi o que Daniel fez. Mesmo diante da adversidade, ele manteve a sua rotina de disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais são aquelas práticas que nós temos para manter a nossa comunhão com Deus. São as ferramentas, são os recursos que nós temos para mantermos então o nosso relacionamento com Deus. Alguns dos mais práticos e dos mais comuns, dos básicos que nós usamos então na nossa vida espiritual para manter e nutrir a nossa vida espiritual são a leitura da Bíblia e a oração. Como também podemos colocar o jejum associado a isso. Existem outras disciplinas espirituais, mas isso é para outra oportunidade. E aqui, Daniel tinha esse costume de falar com Deus, de ler a palavra de Deus, e mesmo quando foi proibido de fazê-lo, ele continuou fazendo, mantendo as suas disciplinas espirituais para manter a sua comunhão com Deus, o seu contato com Deus, linha aberta de comunicação entre ele e Deus. Qual foi o resultado? Bom, aqueles colegas que tinham inveja dele foram para o rei, denunciaram, falaram o que viram, o fato de que Daniel tinha descumprido aquele decreto que tinha acabado de ser publicado pelo próprio rei. E o rei percebeu então a cilada que esses colegas, né, de trabalho, pelo menos de
de Daniel tinham armado contra ele, mas ele não poderia voltar atrás, porque ele já tinha assinado o decreto. Daniel foi denunciado e ele teve que passar uma noite inteira com os leões, na cova dos leões. Porém, ele saiu ileso. Na manhã seguinte, ele pôde sair daquele lugar, daquela cova, e ele estava ileso. Você também pode enfrentar os leões da vida e permanecer fiel a Deus. Da mesma forma que Daniel se manteve fiel a Deus, manteve as suas disciplinas espirituais, a sua comunicação com Deus, você pode fazer a mesma coisa diante da adversidade. E você vai ver que Deus vai ajudá-lo a enfrentar os leões da vida. A quarta e última adversidade que eu gostaria de apontar aqui, de enfocar um pouquinho, tem a ver com a idolatria que se praticava ali no Império Babilônico. Ela foi colocada como uma obrigatoriedade para os 3 companheiros de Daniel, que também eram judeus, que também tinham fé em Deus, que também adoravam a Deus e a Deus somente ao Deus único e verdadeiro, e não adoravam os ídolos, mas a idolatria daquele país foi colocada como uma obrigatoriedade para eles. Eles foram colocados numa situação onde publicamente era exigido que todos adorassem a uma estátua que tinha sido erguida naquele local. E o rei estava presente, o rei estava ali. Eles teriam que se submeter à adoração de um outro Deus, o que certamente iria contrário a todos os preceitos que Deus tinha dado, aos ensinamentos de Deus a respeito disso. Nós lemos no capítulo 3 de Daniel, eu vou ler os versículos 16 a 18. Daniel 3, 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os 3 companheiros de Daniel, responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que o Senhor levantou. Veja que quando eles não se curvaram diante daquela estátua, não adoraram aquela estátua, eles foram denunciados ao rei, foram chamados pelo rei. O rei falou para eles: eu vou dar mais uma chance, senão vocês serão jogados numa fornalha. Serão jogados para serem queimados vivos dentro da fornalha, se vocês não adorarem esse ídolo. No entanto, esses 3, diante do rei, diante dessa adversidade, diante dessa ameaça direta do rei, eles disseram: ó rei, nós não podemos fazer isso. Mesmo que o Senhor jogue a gente na fornalha, nós não podemos adorar outros deuses. Eles então se recusaram a colocar outra pessoa ou outro objeto como prioridade acima de Deus na sua vida, mesmo diante dessa ameaça de morte que eles enfrentaram. No nosso caso, a idolatria de estátuas talvez não seja um problema. Pode ser que seja um problema para
alguém que esteja ouvindo essa mensagem, e ela pode ser aplicada também para a sua vida. Mas para muitos que estão ouvindo essa mensagem, a tentação ou a obrigação de adorar outras estátuas, ídolos dessa forma, não é uma coisa que nós enfrentamos com muita frequência. No entanto, nós temos um problema muito grande com os ídolos do coração. Talvez não temos problemas com ídolos em formas de imagem que são adoradas, para as quais nós colocamos, em quem nós colocamos a nossa prioridade, ou em quem colocamos as nossas esperanças. Mas os ídolos também podem ser ídolos ocultos, ídolos do coração, o que chamamos de ídolos do coração. Porque tudo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, se não for Deus, é um ídolo. Tudo que colocamos acima de Deus na nossa vida é um ídolo para nós. E no nosso contexto, no contexto da vida que nós levamos, nós vemos muitas pessoas que colocam, às vezes, dinheiro como sendo o seu ídolo. As pessoas vivem por dinheiro. É o que ocupa quase que o tempo todo as suas preocupações. Estão correndo atrás do dinheiro ou dos bens materiais que o dinheiro pode comprar. Para outras pessoas pode não ser bens materiais, mas pode ser uma posição, uma carreira, pode ser algo que estão buscando e fazem de tudo para alcançar aquilo. Para outras pessoas pode não ser uma carreira, uma posição, bens materiais, mas podem ser relacionamentos. Pode ser, assim, uma pessoa que nós, entre aspas, idolatramos. Uma pessoa que é mais importante para nós do que o próprio Deus. Uma pessoa que nós achamos que não podemos viver sem ela. Às vezes pode ser um marido, pode ser uma esposa, um namorado, uma namorada, pode ser os filhos. É muito comum ouvir pessoas dizendo que sem aquela criança, sem aquele filho, aquela filha, ela não poderia viver. É colocar essas pessoas, esses relacionamentos acima do relacionamento que nós temos com Deus. Colocar numa posição de prioridade diante de Deus. Isso, para nós, tende a ser idolatria muito maior do que a idolatria de estátuas ou a adoração de estátuas. Então, a quarta e última lição que nós queremos tirar do livro de Daniel é que, diante da adversidade, não deixemos de dar prioridade para Deus. Não deixar que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa venha a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Mesmo quando estamos enfrentando dificuldades e adversidades. Nós devemos então manter a prioridade de Deus na nossa vida. Uma coisa também interessante que eu reparei com relação a essa história dos 3 companheiros de Daniel que enfrentaram essa situação onde foram lançados na fornalha. Aliás, eu não terminei a história, ela é muito bem conhecida, né? O rei realmente jogou os 3 dentro da fornalha. As pessoas que os jogaram na fornalha se queimaram e morreram, foram consumidos, mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele viu não só 3 pessoas vivas, mas 4. E ele disse que a 4ª pessoa parecia como um Deus. Então, vemos aí que houve a proteção de Deus sobre a vida
desses jovens, desses 3 jovens que foram fiéis a Deus. O rei chamou eles de fora da fornalha para saírem da fornalha, saíram da fornalha e não tinham nada de chamuscado, não tinham nada de queimadura, estavam vivos e totalmente sãos, totalmente protegidos por Deus. Uma situação novamente de intervenção divina. Mas o que me chamou a atenção dessa história é que no momento em que esses 3 estavam falando com o rei, antes de serem lançados dentro da fornalha, eles não sabiam se Deus iria lhes proteger dentro da fornalha. Eles não sabiam se lançados dentro da fornalha, se sairiam com vida ou não. A conclusão é que saíram com vida, mas antes eles não sabiam disso, eles não tinham essa promessa, não tinham essa certeza. E quando conversaram com o rei, eles disseram para o rei, quer Deus livre, quer não, que eles iriam permanecer fiéis a Deus. Essa deve ser a nossa postura também. Muitas vezes, quando nós enfrentamos a adversidade, nós não sabemos quais vão ser as consequências, ou qual vai ser o resultado dessa adversidade. Se estamos enfrentando uma adversidade de saúde, por exemplo, não sabemos qual será o resultado. Se vamos sair daquela situação curados, ou se vamos mesmo morrer dessa doença ou desse problema de saúde, não sabemos o resultado. Quando estamos enfrentando outros problemas, sejam eles financeiros, ou problemas com relação a emprego, ou com relação a relacionamentos, não sabemos qual vai ser o resultado daquela adversidade. Mas qualquer que seja o resultado, que está nas mãos de Deus, a nossa posição deve ser de permanecermos firmes. Isso é o que é exigido de nós, permanecermos firmes. E nesse caso, diante da adversidade, eles permaneceram firmes e deram prioridade a Deus, não se curvaram diante dos ídolos. Irmãos, o livro de Daniel, então, está repleto de adversidades. Mas diante dessas adversidades, nós também aprendemos como esses servos de Deus reagiram diante dessas adversidades. E são lições importantes para nós, que nós devemos aplicar para a nossa própria vida. Aqui nós vemos que, diante da adversidade, eles decidiram não se contaminar com seu ambiente. Diante da adversidade, buscaram a Deus em oração. Diante da adversidade, da inveja dos outros, da tentativa de destruí-los e tudo, mantiveram as suas disciplinas espirituais, a sua comunhão com Deus. E finalmente, diante da adversidade, mantiveram Deus como prioridade na sua vida. Eu espero que isso possa nos inspirar a sermos também fiéis, que isso possa nos inspirar a sermos como Daniel e os seus companheiros. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não nos tem deixado sozinhos, mas o Senhor tem estado conosco todo o tempo. Mesmo quando estamos enfrentando problemas e adversidades, mesmo quando não sentimos a sua presença, podemos ter certeza que o Senhor está conosco. Podemos ter certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E, Senhor, nós pedimos que, através deste ensino da Tua Palavra, que possamos exercer, Senhor, esta fidelidade a Ti.
e que mesmo diante da adversidade, que possamos ser fiéis. Nos dê, Senhor, as forças que necessitamos para isso, porque nem sempre, Senhor, sentimos que temos forças para isso, mas pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. E eu peço ao Pai que o Senhor esteja com cada um que tem acompanhado essa mensagem, dando um momento, Senhor, de encorajamento para vivermos uma vida fiéis a Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus os abençoe.